Olá você, muito boa tarde. Está no ar a segunda edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. Flamengo chega a 9 expulsões no ano e evita culpar jogadores após terceiro vermelho em 2 meses. Diretoria do Flamengo chuta o balde e decide punir Plata após mais uma expulsão. Arrascaeta fica revoltado com o tropeço do Flamengo contra o São Paulo e vestiário fica quente. Negócio esquenta e time argentino vai tentar novo acordo com o Flamengo por jogador. Saiba tudo. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. Após o empate de ontem, o elenco rubro-negro não recebeu folga e treinou nessa quinta-feira na parte da tarde, com foco no jogo de domingo contra o Santos, aqui no Maracanã. A delegação saiu de São Paulo por volta das 3h30, horário de Brasília, e pousou aqui no Rio de Janeiro por volta das 4h15. Os que jogaram fizeram trabalho regenerativo na academia e os que entraram no decorrer da partida ou não jogaram foram a campo normalmente com o técnico Felipe Luiz. O Flamengo chegou a 6 expulsões em menos de 2 meses, sendo 3 delas protagonizadas pelo Gonzalo Plata, apesar de ter tido uma delas anulada pela Conmebol, mas que deixou o time desfalcado naquele jogo contra o Independiente pela Libertadores. Ontem à noite, o equatoriano comprometeu novamente a equipe e, mesmo assim, o discurso do Felipe Luiz foi de passar aquele pano, evitar a responsabilidade do jogador. Uma possível punição vai ficar a cargo da diretoria, que aplicou uma multa em Wallace recentemente pela expulsão contra o Bahia. Dos vermelhos do Plata, o primeiro foi contra o Estudiantes, mas ele já foi anulado por conta de um erro de arbitragem. O segundo foi na semifinal da Libertadores contra o Racing, que inclusive gerou uma conversa no clube sobre a possibilidade de recorrer desse cartão, mas segundo o portal GE, o Flamengo desistiu dessa atitude e por isso o jogador está fora da decisão contra o Palmeiras. Na sua coletiva de ontem, quando foi perguntado, o Felipe Luiz respondeu. Felipe, ainda falando sobre a questão das expulsões, nos últimos 50 dias o seu time teve 6 expulsões, contando todos os jogos que houve. Eu queria tentar entender um pouco de como você enxerga isso. O que pode ser feito para tentar mudar essas expulsões? Claro, tem o mérito de discutir, acho que foram justas, acho que foram injustas, mas pelo menos a de hoje, no meu ponto de vista, foi uma expulsão justa e, como você falou, acabou prejudicando a equipe. Então, como que você enxerga a questão dessas expulsões em um número tão alto assim na sua equipe? E se puder também, repetindo até um pouco a primeira pergunta, você não falou sobre a possibilidade de uma punição ao Plata, como houve com o Alacian. Obrigado. Bom, sobre as punições sempre depende da diretoria do clube, né? Claro que eu participo. O que acontece? Uma expulsão como a do Plata de hoje, que foi sem querer, ele quis ir na bola e acabou pegando a perna do jogador. Um jogador que estava dando absolutamente tudo para a equipe durante o jogo, estava correndo. Eu jamais vou vir aqui, vou botar o dedo e culpar um jogador por cometer um erro desses. Ao contrário, estou aqui para colocar a culpa em mim mesmo. Eu, como o maior responsável dessa equipe, esse empate é culpa sempre do treinador, que é o maior responsável. Uma coisa que não queremos nunca é ter expulsos. Sabemos a importância do nosso time jogar com 11, começar com 11 e acabar com 11. Sempre falamos. O jogo existem várias coisas, várias variáveis. Você mesmo falou que são expulsões diferentes, contextos diferentes. Infelizmente, nós estamos passando por uma fase que estamos tendo expulsões todos os jogos que nos prejudicam muito. Como eu falei, nesses momentos importantes não podemos cometer erros, estamos cometendo. E agora é continuar trabalhando, continuar no caminho, porque ainda tem muito campeonato pela frente. Cada vez está mais difícil? Sim, cada vez está mais difícil, mas nós temos que vender caro e lutar até o último segundo, até o último momento que for possível para tentar vencer, ou pelo menos chegar aí disputando até a última rodada. Conforme informações exclusivas do portal Bola Vive Brasil, o Arrascaeta não escondeu a sua insatisfação com o que aconteceu ontem na Vila Belmiro, porque a equipe conseguiu virar a partida após iniciar o jogo de forma apática e com 1 a menos o resultado não foi mantido. Essa insatisfação não ficou aparente somente no camisa 10, mas também em outros jogadores do elenco.
entendendo que a equipe tinha condições de conquistar tranquilamente o resultado positivo e reassumir a liderança do campeonato. As cobranças foram intensas, o que esquentou demais o clima no vestiário. A sua substituição, depois da expulsão do Plata, o Arrascaeta demonstrou que não tinha gostado nada da sua saída e demonstrou isso balançando a cabeça e com cara de poucos amigos. O Flamengo venceu o Osasco por 88-67 na noite dessa quarta-feira no ginásio Geodésico pela 7ª rodada do Novo Basquete Brasil. Com o resultado, o mais querido fecha uma sequência de 4 jogos fora de casa, em São Paulo, com 4 vitórias, chegando ao 7º triunfo consecutivo e se mantendo invicto e líder da competição nacional. Agora se prepara para enfrentar o Pato Basquete de volta aqui no Rio de Janeiro no próximo domingo. Os ingressos já estão à venda. Acesse ingressos.flamengo.com.br e garanta já o seu. Os destaques dessa partida foram Wesley com 16 pontos, Daniel Onvenu com 14 pontos, Chuck Johnson com 10 pontos e Alexei com 6 pontos e 13 assistências. O quinteto inicial do Flamengo contou com Alexei, Deboche, Negrete, Marquette Cummings e Wesley Castro. O técnico foi Sérgio Hernandes. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, a FER, já avalia a possibilidade de levar um jogo do Campeonato Carioca de 2026 para os Estados Unidos, como informado primeiramente pelo portal Gol e confirmado pelo GE. A possibilidade ainda vai ser debatida com os clubes e caso alguma outra equipe grande pretenda fazer a sua pré-temporada nos Estados Unidos, há também a chance da federação marcar um clássico internacional. A ideia da FERJ vai depender do planejamento dos clubes que fizerem aí a pré-temporada fora do Brasil. A federação foi procurada pela reportagem e optou por não se pronunciar ainda. O Flamengo não foi procurado pela entidade, mas vê a sugestão com bons olhos, caso decida mesmo fazer a sua preparação nos Estados Unidos. Orlando, na Flórida, é a cidade favorita a receber o Flamengo, que tem propostas para mais uma pré-temporada fora do Brasil. A definição passa por 2 fatores, em especial o tempo disponível e a avaliação da comissão técnica. O martelo só vai ser batido com o resultado das competições. Conforme informado pelo portal Netflix, a recuperação do Pedro se torna uma luz no fim do túnel para a torcida rubro-negra, porque o jogador, que se recupera de uma fratura no antebraço direito, voltou a treinar em campo com uma proteção especial elaborada pelo departamento médico do clube e imobilizando parte do seu braço direito. Desde o diagnóstico da lesão no final de outubro, o Pedro havia se limitado a realizar apenas atividades internas de força. Ele tem apresentado menos dores na região afetada, o que gera uma grande expectativa de que ele possa estar disponível para jogar a grande final da Libertadores no dia 29 de novembro, em Lima, lá no Peru, contra o Palmeiras. Mesmo que ele não comece como titular, há uma possibilidade de que ele figure no banco de reservas. Até o momento, o Pedro tem 15 gols nessa temporada, 7 assistências em 37 partidas. A sua presença em campo, mesmo que limitada, pode ser decisiva para o desempenho da equipe nas próximas competições. Maravilha! Se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda abraço agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer, me dá essa alegria. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, dá uma hypada no vídeo também e valeu, muito obrigado! O Flamengo deixou escapar a vitória em cima do São Paulo por conta da expulsão do Gonzalo Plata. O atacante foi irresponsável e deixou o time na mão mais uma vez. O time tinha acabado de virar a partida e estava no controle do jogo. E aos 21 minutos do segundo tempo, o equatoriano fez uma lambança, fez uma falta absurda no Arboleda e tomou o cartão vermelho direto. A partir daí, o jogo mudou completamente, O São Paulo conseguiu empatar com o Ferreirinha e o Flamengo ainda segurou bravamente o empate, mas que pode custar caro se o Palmeiras vencer hoje o Santos no Allianz Parque.
Se o rival conquistar a vitória, vai abrir 3 pontos de vantagem com 2 vitórias a mais, faltando 7 jogos para terminar o campeonato. Ficaria muito próximo de conquistar esse Brasileirão. O Plata vai ter uma reunião com a diretoria do Flamengo nas próximas horas, porque o José Botto ficou revoltado com mais uma expulsão do jogador. O presidente BAP também não gostou nada da postura do jogador e a tendência é que ele seja cobrado de forma severa, com provavelmente uma punição de multa por conta de mais um jogo em que prejudicou o time inteiro. Nas redes sociais, torcedores do Flamengo ficaram revoltadíssimos com o atacante e muitos deles querem que ele não jogue mais com a camisa do Flamengo após mais uma grande lambança. O Flamengo pode ficar sem o Nico de la Cruz para a próxima temporada. Considerado uma das principais contratações do clube nos últimos anos, o uruguaio pode mesmo ser negociado muito em breve. Não é novidade para ninguém que o River Plate da Argentina nunca esqueceu o jogador, que atuou por lá mais de 6 anos, em grande estilo. Agora, conforme informado pelo portal El Craque Deportivo da Argentina, o De la Cruz se tornou a grande prioridade do Marcelo Gallardo. Nos últimos dias, muito se falou sobre uma eventual saída do treinador da equipe argentina. Diferentemente da passagem anterior, ele não vem conseguindo fazer um grande resultado no comando do time, apesar de ter tido aí um ótimo início de temporada. Nas últimas 10 partidas, o River Plate teve apenas 2 vitórias, empatou 1 e perdeu 7, e com isso acabou sendo eliminado da Libertadores, tendo perdido os 2 jogos para o Palmeiras. Nas últimas horas, o River Plate surpreendeu e anunciou a renovação com o técnico Marcelo Gallardo até o final de dezembro de 2026. E com essa renovação, o treinador já começa a planejar a montagem do seu elenco. E o De la Cruz aparece como a grande prioridade do treinador, que quer a chegada de mais um nome de peso para o seu meio de campo. Apesar de ter apenas 1 gol nos 28 jogos em que jogou pelo Flamengo nessa temporada, o De la Cruz tem um enorme prestígio na Argentina. No último ano, jogando por lá, o meio-campista fez 7 gols e deu 3 assistências em 38 jogos. Recentemente, o River Plate também demonstrou interesse em outro jogador do Flamengo, o meio-campo Éric Pulgar. Entretanto, o chileno é considerado um nome fundamental para o esquema de jogo do Felipe Luiz, o que faz com que o acordo seja praticamente impossível de acontecer. Segundo o portal Somos Fanáticos Fla, o Flamengo já admite, sim, negociar o jogador, mas quer, pelo menos, o mesmo valor que pagou por ele, mas pode facilitar o seu pagamento dividindo em parcelas. Vale lembrar que o Flamengo pagou a multa rescisória do jogador, que foi de 16 milhões de euros, cerca de 78 milhões de reais na cotação da época, e fez esse pagamento à vista em 5 de janeiro de 2024. Antes de terminar esse nosso programa, eu quero mandar os parabéns aqui para a esposa do meu querido amigo Wilson Augusto, a Patrícia Calejo, que hoje está fazendo aniversário. Parabéns, Patrícia! Muitos anos de vida, muita saúde, tudo de bom para você, minha amiga. Comemore bastante o seu dia. Parabéns, Patrícia! Tamo junto! Bom, por enquanto foi isso. Espero que você tenha gostado desse nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Não esqueça de deixar aquele like maneiro e de hypar o vídeo, Porque isso aí é muito importante para o nosso crescimento no YouTube. Um forte abraço e bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!